Reverendíssimo Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, irmãos e irmãs em Cristo. Para nós hoje da Diocese de Macau, é uma data extremamente importante, extremamente especial. Enquanto pessoas do mundo todo estão em casa, acompanhando a missa pela TV, muitas pessoas durante muito tempo sem receber a Eucaristia e sem participar dos sacramentos, nós temos a graça e o Padre deseja que esta felicidade nossa seja também a felicidade de pessoas de outros lugares. Nós temos a graça em Macau não apenas de participar da missa. Nós temos a graça de receber a Eucaristia. E nós temos a graça de ter a presença do nosso Bispo diocesano e temos a graça de acompanharmos o crisma de 7 dos nossos jovens. Uma grande graça, é uma grande alegria. Depois de 9 anos de formação, nossa catequese aqui na Sé Catedral ela é longa, graças a Deus. Vocês vão perceber algo que estava também no coração dos apóstolos. Os apóstolos, depois de 3 anos convivendo com Jesus, depois de 3 anos ouvindo os ensinamentos de Jesus, depois de 3 anos muito próximos do Mestre, eles tinham conhecimento. Eles sabiam o que deviam fazer. E com vocês jovens e com a maioria de nós católicos não é diferente. Nós temos o conhecimento da fé. Nós sabemos aquilo que nós devemos fazer. Mas faltava aos apóstolos e muitas vezes falta a cada um de nós a força para colocarmos em prática aquilo que é correto. Se o padre fizesse um teste com vocês, como eu fiz com estes adolescentes, nós conhecemos os ensinamentos da igreja. O que aconteceu na história que fez os apóstolos passarem apenas do conhecimento à prática? De repente São Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, de repente São Pedro, que havia dormido quando Jesus pediu para ele vigiar, São Pedro de repente saiu pregando a palavra de Cristo para o mundo inteiro e disse diretamente às autoridades políticas e religiosas: antes agradar a Deus do que os homens. E mostrava que não tinha medo. A mudança na vida da igreja, a mudança na vida dos apóstolos, foi quando eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força do alto que nós temos para colocar em prática aquilo que nós precisamos fazer. Existem 7 dons do Espírito Santo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos este dom, ou estes dons. Mas quando nós somos crismados, e hoje vocês são crismados, os dons florescem na nossa vida. Muito mais do que a teologia dos dons, o padre vai ser muito prático. O padre vai dizer problemas que nós vivemos no nosso cotidiano e qual o dom que nós precisamos para superar estes problemas e estas dificuldades. Queridos jovens, prestem atenção no que o padre vai dizer. Um dos maiores desafios que vocês têm é lutar contra a indiferença em relação a Deus. Existe algo que corroeu o coração de muitos dos seus pais, de muitos dos nossos católicos, de muitos dos nossos fiéis, chamado consciência laxa. A pessoa de repente fica 1 ano, 2 anos, 5 anos sem participar da missa e acha que é normal. Tem pessoas que vivem no adultério, de repente vêm receber a Eucaristia e acham que é normal. Tem pessoas que falam mal da vida de todo mundo e acham que é normal. Tem pessoas que ofendem a igreja, ofendem a Deus, zombam e diminuem o próximo e acham que é normal. Tem pessoas que, depois da crisma, desaparecem da igreja. Aconteceu uma vez, o padre já disse, um padre, ele começou a ter um problema na igreja com os pombos. E a igreja tinha algumas colunas de madeira no alto.
e os pombos ficavam nas colunas de madeira. O padre chamou os melhores profissionais da cidade, da época, e colocaram veneno, limparam, abriram o telhado da igreja, fizeram tudo e não solucionava. De repente aquele padre falou: olha, eu tenho um irmão que é carpinteiro e é um bom católico, eu vou chamar o meu irmão. E chamou o irmão, pediu para o irmão fazer um orçamento e dizer aquilo que precisava ser feito. O irmão disse: olha, eu vou precisar da ajuda do bispo. E o padre: ajuda do bispo? Ajuda do bispo? Por que da ajuda do bispo? Porque se nós crismarmos estas pombas aqui da igreja, elas vão desaparecer e não vão voltar nunca mais. Espero que com vocês não aconteça isso. Indiferença não pode haver no nosso coração. Contra a indiferença nós temos o temor de Deus. Veja, existem 3 tipos de medo na nossa vida. Existe o medo do mundo. Qual que é o medo do mundo? Medo de ficar doente, medo de não conseguir uma boa universidade, medo de não ser um bom profissional, medo, de repente, de ser abandonado. São medos mundanos. Existe um outro tipo de medo que também pode acontecer em cada um de nós, que é o medo psicológico, o medo de ficarmos doentes, o medo de termos uma depressão. Mas existe um medo em cada um de nós que na verdade é um temor, que é o temor de ofender a Deus, o temor de se afastar de Deus. Que Deus dê este dom a cada um de vocês. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, significa respeitá-lo, gostar dele e por isso ter medo. Lutar para não ser indiferente, para não afastar dele. Segundo dom, nós vivemos um grande combate na nossa vida. São Paulo diz em uma das suas cartas, carta aos Filipenses, capítulo 5, 6, que nós não lutamos contra exércitos, que nós não lutamos contra homens, mas que nós vivemos um grande combate espiritual na nossa vida. Nós vamos perceber que nós precisamos e nós enfrentamos lutas internas, lutas conosco mesmo, lutas para vencermos pecado, tendências, para vencermos o medo, mas também vivemos lutas externas. Muitas pessoas vivem combates duríssimos no trabalho, muitas pessoas vivem combates duríssimos na família. Nós precisamos de força, nós precisamos de força. E esta força que vem do alto para nós suportarmos as cruzes e as dificuldades que nós temos nesta vida é o dom da fortaleza. Nós precisamos pedir fortaleza. Eu penso que se nós não tivermos fortaleza, nós vamos desistir. Se nós não tivermos fortaleza, nós vamos ficar pelo caminho. Peça fortaleza a Deus. Fortaleza para suportar aquilo que você precisa ser suportado. E veja, na nossa vida como cristãos, nós devemos lutar e fazer de tudo para mudar aquilo que pode ser mudado. E aquilo que não pode ser mudado, nós devemos oferecer e entregar a Deus. Porque existem pessoas que ficam doentes, porque as pessoas querem resolver aquilo que não pode ser resolvido. Peça fortaleza para suportar aquilo que precisa ser suportado e para vencer aquilo que deve ser vencido. O dom da fortaleza. Nós temos um outro dom que vai nos ajudar a amarmos Deus do jeito que Ele merece ser amado. Uma jovem de 13 anos de idade, 12, quase completando 13 anos de idade, há pouco tempo atrás, no último domingo, me encontrou na sacristia e disse: padre, como que eu vou convencer as minhas amigas, os meus amigos do colégio e da igreja que nós devemos participar da missa aos domingos? Onde que está na Bíblia? Onde que está no catecismo? Como que eu vou convencer? Na hora o padre estava corrido e disse: nós vamos voltar a conversar sobre isso depois. E durante a semana eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para esta jovem? Para adolescente, para criança, você não pode dizer muito. Se você diz muito, a pessoa já... Poder de concentração de criança é de 5 minutos, de adultos é em torno de 10. E eu pensei durante a semana e depois, quando eu me encontrei com ela ontem, eu dizia: diga às suas amigas que você participa da missa
que você vem à igreja devido a uma palavra: amor. Amor. Não é medo de ser condenado por Deus, não é porque é uma obrigação. Nós participamos da missa, viemos à igreja porque nós amamos a Deus. Nós precisamos ter o dom de querer oferecer o nosso melhor a Deus. Imagine se você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa. Você vai oferecer uma comida de ontem, requentada para a pessoa? Com certeza não, você vai oferecer algo novo, algo que você tem de melhor. Nós precisamos do dom da piedade para oferecermos o melhor a Deus. Porém, o dom da piedade não é suficiente, nós temos um outro dom. Eu penso que viver é uma arte de fazer escolhas. O padre não vai perguntar, porque eu imagino que a maioria de vocês vai levantar a mão. Quem já viveu em algum momento da vida esta situação? Você falou quando deveria ter ficado quieto. E no momento que você deveria ter ficado quieto, você falou. Ou vice-versa. Falou quando deveria ter ficado quieto. Quando não falou, deveria ter falado. Quem que já viveu isso? Nós erramos, nós falhamos, nós já vivemos. Por quê? Porque faltou o dom do conselho, o dom do discernimento, o dom de saber fazer as escolhas certas. Veja, a fortaleza vai nos dar forças para suportarmos as dificuldades, mas nós precisamos ter discernimento para resolvermos alguns problemas. Viver com algumas tensões na vida não tem problema nenhum. Viver com algumas tristezas na vida não tem problema nenhum. O que nós não podemos é deixar a nossa vida virar uma tensão. O que nós não podemos é deixar a nossa vida virar uma tristeza. Imagine uma pessoa segurando uma bola debaixo d'água. Padre, eu consigo imaginar por 2, 5 minutos. Agora imagine uma pessoa segurando uma bola debaixo d'água a vida toda. Não aguenta, vai ficar doente, vai dar problemas. Então para que nós precisamos do conselho? Para Deus nos dar a sabedoria para resolvermos problemas. E aqui Deus precisa dar sabedoria a cada um de nós para agirmos da maneira certa e no momento certo. Discernimento, conselho, saber fazer escolhas. Um jovem disse há poucos dias atrás: padre, eu penso que foi Deus me ajudando. Eu tinha alguns amigos do colégio que me convidavam para beber, me convidavam para sair à noite, me convidavam para fazer coisas que todo mundo faz. E eu acabei me afastando destes colegas. Excelente, excelente. Queridos jovens, existem algumas pessoas que não são boas companhias. Evite, evite. Evite problemas a cada um de vocês. Como que nós vamos ter isso? Através do dom do conselho. Existe outro dom também extremamente importante. Nós precisamos entender as coisas de Deus. Nós precisamos entender a nós mesmos e entender os outros. Existem pessoas que vão sorrir, vão falar bem de vocês. Tudo parece que gosta de você. Mas, no fundo, as pessoas não querem o seu bem. É preciso ter o dom da inteligência, do entendimento, para conseguir entender aquilo que vai além das palavras. É preciso ter o dom da inteligência para entender as coisas de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: padre, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Padre, é ler a Bíblia e dormir. Padre, parece que eu estou lendo algo em outra língua. Então pense assim: Deus enviou o Espírito Santo para as pessoas escreverem a Bíblia. Você acha que você vai entender a Bíblia sem o Espírito Santo? Não, é preciso rezar, pedir ao Espírito Santo para ter inteligência, para você conseguir. E aqui entra algo fantástico. Nós precisamos ter o Espírito Santo para nós nos conhecermos. Existem pessoas que são talentosas, que são sábias para ver os problemas de todo mundo. Você diz um nome, a pessoa aponta os problemas. Padre Daniel, aí já desce uma lista. Papa Francisco, desce uma lista. Donald Trump, uma lista. Governador de Macau, uma lista. Leitor da missa de domingo na Sé, uma lista dos defeitos.
Aqueles que estão no seminário e desse uma lista de defeitos. Igreja católica, uma lista de defeitos. E os seus? Tem pessoas que fazem da vida do cônjuge, da vida dos outros, um inferno. As pessoas que convivem com você estão felizes? As pessoas que convivem com você estão bem? As pessoas que fazem parte da sua vida gostam e sentem prazer na sua presença? Ou você é uma cruz, você é um peso, que quando nós não estamos presentes as pessoas dizem, ufa, agora eu descanso. Ufa, até que enfim eu posso tomar um ar. Dom do entendimento. Primeira pessoa que nós precisamos transformar, que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer ser diferente a cada um de nós. Não faça da vida daqueles que vivem com você um inferno. Tem pessoas que são especialistas em fazer a descrição e uma tese da vida e dos problemas dos outros, mas para a sua própria vida são praticamente cegos. Inteligência, a inteligência que vem de Deus. Mas nós precisamos de outros dons. Vocês trabalham, vocês estão na sociedade. Nós precisamos do dom da ciência para estudar, para encontrar soluções para os problemas do mundo, para encontrarmos a solução agora para a realidade do coronavírus. Esta é a ciência, para nós sermos bons profissionais. São Francisco de Assis amava a natureza e dizia, irmã, morte, precisamos ter a ciência para amar e cuidar da natureza. Por fim, sétimo e último dom, talvez o mais importante deles. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para olharmos as cruzes, as dificuldades e as situações da nossa vida e aprendermos com estas situações. Sabedoria para conseguirmos perceber a presença de Deus em cada momento da nossa vida, mesmo nos momentos que nós nos sentimos sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude. Que os 7 dons do Espírito Santo que já existem dentro de cada um de nós produzam frutos, cresçam e ajude a cada um de nós e as pessoas que convivem conosco serem melhores, mais felizes e mais próximas de Deus. Que os dons do Espírito Santo causem uma santa revolução na nossa vida. E o Padre encerra dizendo assim a vocês, irmãos e irmãs, que acompanham agora pelos meios de comunicação, aqueles que estão na igreja, mas principalmente aos jovens. Jesus é amigo de vocês. Jesus é um companheiro para vocês. Não se afastem de Jesus. Não se afastem de Deus. Tudo aquilo que vocês precisam, vocês encontrarão em Jesus e em Deus. Quanto mais próximos vocês forem de Jesus, mais sofrimentos e problemas vocês vão evitar. Seja amigo de Jesus, sejam amigos de Deus. E para que isso aconteça, os dons jamais faltarão. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos agora os dons do Espírito Santo na nossa vida.